Olá, boa noite. A paz esteja com todos. Gente, eu não gosto, assim, vocês já perceberam que eu não sou muito de me apresentar a todas as lives, né? Não sou muito de me apresentar, não, mas às vezes as pessoas não nos conhecem e só vê lá o título depois quando vai assistir na ministração, né? Depois da gravação. A paz, irmã Tâmara. A paz, Débora. É, então, às vezes tem pessoas que entram que não conhecem a gente, né? O meu nome é Luciete, a pastora Luciete, sou professora e pastora, auxiliar do bispo Alex Pinheiro, lá na Quinta Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E estamos aqui para trabalhar no reino, para fazer a vontade do Senhor. E todos os sábados, a partir das 20 horas, Deus me deu um projeto para estar ministrando estudos, dando estudos. Eu já dou aula na escola bíblica há muitos anos e estou dando aula no seminário teológico também, no Instituto Teológico da Quadrangular, Francisco Morato, com a pastora Wanda e o pastor Jamil. E Deus colocou há uns 6 meses atrás, eu relutei muito para não arrumar mais uma responsabilidade, né, para mim, mas a gente tem que obedecer, como diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu resolvi ser obediente a Deus e começar esse projeto que ele pôs há uns 6 meses atrás no meu coração, de estar dando ensinamentos da palavra dele por live, para poder alcançar pessoas que não podem frequentar a escola bíblica e que não pode, de repente, pagar um curso, né? Um seminário, participar de um instituto, de um curso no Instituto Teológico. Então eu me dispus diante de Deus para poder estar dando esses estudos aos sábados a partir das 20 horas, discorrendo algum tema, para que eu venha ter uma participação maior no reino de Deus, alcançar mais vidas, de repente pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que às vezes não querem ir numa igreja, mas de repente dá de cara com uma live com uma pastora meio doida, assim como eu falando a palavra de Deus, faz rer. E resolve ficar para poder assistir, né? Para participar, ouvir a palavra de Deus. E são meios que Deus, estratégias que Deus nos dá para poder alcançar vidas no reino de Deus, porque não é só eu que preciso de salvação, não é só eu que preciso ter uma eternidade com Deus. Bom seria se eu pudesse alcançar, se você pudesse alcançar o mundo inteiro, né? Mas a gente não pode. Então cada um fazendo um pouquinho de um lado, a gente faz a nossa parte. Eu me lembro de uma ilustração de um beija-flor que a mata estava pegando fogo. A maioria das pessoas conhece essa ilustração. E aí o beija-flor começou a pegar as gotinhas de água e jogar lá no incêndio. E as outras aves começou a caçoar, zombar da cara dela e falou assim: você acha que com essa gotinha de água aí você vai ajudar a apagar esse incêndio? E, e ela falou: se cada um fizesse o que eu estou fazendo, a gente conseguiria apagar o fogo. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte. Então, não desperdice tempo, sabe, na presença do Senhor. Faça aquilo que o Senhor colocar, trouxer até as tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é só pregar a palavra. Tem tantas outras maneiras da gente servir no reino de Deus, né? E Deus, Ele nos capacitou para isso. É por isso que nós estamos falando, começamos no sábado, há 15 dias atrás, o estudo sobre os dons espirituais,
E vamos concluir hoje. Estou assim batendo um papinho com vocês até que entre mais pessoas para a gente dar início na matéria, né? Concluir, na verdade, o tema. Então, se cada um fazer um pouquinho no reino de Deus, mais vidas serão alcançadas. Menos vidas estariam morrendo sem ter certeza de salvação, sem saber o que aguarda do outro lado. Né? Porque a palavra de Deus, ela nos dá a garantia, ela nos dá a certeza de salvação. Não porque a gente é bonzinho, não porque a pastora Luciete é boazinha, não porque você é bonzinho, porque a gente é mais bonitinho do que o outro, que está lá fora no sistema mundano. Não, o amor que Deus tem conosco, Ele tem com as almas lá fora também, só que Ele precisa que a igreja se disponha, se coloca à disposição do Espírito Santo para poder ser usada por Ele, né? E trazer vidas para a presença do Senhor, acrescentar no sentido quantitativo no reino de Deus, né? Então vamos, vocês que já estão aí para assistir, pega um bloquinho, de repente uma folha de sulfite para ela fazer um rascunho, né? Uma caneta ou um lápis para fazer algumas anotações. E vamos que vamos, né? Eu vou hoje começar diferente, eu vou começar com a oração e depois a gente faz a leitura, né? Boa noite, baixinha. Que bom ter você por aqui. Então vamos fazer uma oração primeiro e depois nós vamos abrir na carta aos Efésios. Deixa eu ler aqui o que a irmã Tâmara está falando. Não te conheço pessoalmente, pastora Lu, mas sou grata a Deus e a você por ter essa oportunidade de ouvir a palavra. Sou muito grata, obrigada. Te acompanho às quartas. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, irmã Tâmara. É uma honra ter você aqui conosco também. A gente aprende ouvindo outros ensinar, quem ensina também acaba aprendendo, né? E o certo é que a gente acaba sempre aprendendo uns com os outros, né? E eu costumo sempre falar, irmã Tâmara, que por mais que a gente estude, faça um curso básico, um curso médio em teologia, faça uma pós-graduação, um mestrado, um bacharel, sei lá, se torne PhD, um mestre em teologia, a gente chega à conclusão que a gente não conhece nada de Deus, né? A fonte de Deus é inesgotável, né? Como diz a mulher samaritana, o poço é fundo, né? E a nossa cordinha não alcança a profundidade do poço de Deus, né? Então a gente sempre está aprendendo a paz, irmã Isabel, que Deus te abençoe. Então é isso aí, nós estamos aqui para aprender uns com os outros e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, porque somos eternos aprendizes na presença de Deus. Eu falo assim que na matéria secular, no curso secular, às vezes a gente vai até o ápice, né? Vai até lá em cima. Mas na presença de Deus, ninguém vai até lá em cima. Quem quer chegar lá em cima tem que ir lá no último degrau lá embaixo. No reino de Deus as coisas acontecem tudo ao contrário, né? A gente para subir tem que descer, né? Para viver tem que morrer. O reino de Deus é assim, é desse jeito. Então vamos orar a Deus. E vocês que entraram agora, pegam uma canetinha, um bloquinho, uma folha de sulfite, alguma coisa para a gente marcar alguma coisa sobre o estudo. E vamos ler, depois fazer uma leitura de introdução na carta aos Efésios, no capítulo 4. Tá bom? Então vamos orar agradecendo ao nosso Deus, porque nós temos muito para agradecer a Deus, gente. Tem semanas assim que eu passo de um sábado no outro, que eu falo, Deus, será que eu vou conseguir chegar no próximo sábado de pé, Senhor? Né? Porque o inimigo se levanta muito no mundo espiritual contra a gente. Mas o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor quem nos mantém de pé. Essa semana eu falei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, minhas forças estão se esgotando, Deus, estão assim, sabe? Quando a gente está naquele, parece que está no limite, e aí de repente Deus vem para mim, ontem, no culto, levanta alguém e falou para mim assim, tu diz que as tuas forças estão acabando e que você está no teu limite, mas eu já levantei os meus príncipes
para poder fazer a tua retaguarda. Glória a Deus. A paz, irmã Vasni. Então é muito bom a gente servir a esse Deus, irmãos. É muito bom porque a gente sabe que Ele cuida de nós. A gente pode estar rodeado como soldado por trás da trincheira, rodeado de adversários no mundo espiritual, às vezes até ao redor mesmo, materialmente e naturalmente falando, no mundo natural. Mas nós temos um Deus que zela por nós temos um Deus que pleiteia as nossas causas, né? Como disse Deus ali para o rei Josafá, nessa batalha não tereis que pelejar, né? Qual era a parte de Josafá? Era só ficar quietinho, no sentido de guerrear, né? E a parte de Josafá era só louvar, adorar a Deus, né? Então, tem batalhas que Deus fala, ó, fica quietinho, vai só adorar, vai só louvar o meu nome, vai engrandecer o meu nome, porque essa batalha não é tua, não. Essa batalha é minha, sou eu que vou pleitear por você, né? Porque tem coisas que dá pra gente fazer, mas tem coisas que é só Deus que pode fazer pela gente. Não adianta, né? A gente querer espernear e querer fazer do jeito da gente que a gente não consegue. É o Senhor que tem que guerrear as nossas guerras, é o Senhor que tem que pleitear. Às vezes tem momentos que eu quero falar e Deus fala, fecha a boca, sua doida. Porque quando a gente abre a boca, a gente só sai doidice, só sai besteira, né? Mas até no nosso silenciar, no nosso calar e deixar Deus falar, Ele fala com sabedoria, Ele fala, Ele comunica a paz florzinha, ele comunica as verdades para o seu povo sem precisar de ninguém abrir a boca, porque Ele tem acesso ao interior do ser humano, ao coração e à mente do ser humano, então não há ninguém melhor do que Ele para poder falar com o seu povo, né? Então, tem guerras que a gente não pode abrir a nossa boca e a gente tem que ficar calado e deixar Deus falar e deixar Deus fazer. E quando ele fala, ele fala na medida certa, e quando ele faz na medida certa. A gente, quando inventa de falar, a gente fala de mais ou de menos, né? Quando a gente inventa de fazer, ou a gente faz de menos ou faz de mais também. A gente nunca sabe qual é a medida certa, né? Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é diferente. Ele sabe fazer na medida certa, ele sabe falar na medida certa, ele nos justifica da forma correta, né? Ele faz tudo com perfeição porque ele é Deus. Então vamos orar agradecendo o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos render-te graça, Senhor, por mais uma semana na tua presença, por estarmos aqui para bendizer o teu santo nome, para sermos gratos a ti por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa semana. Tudo que o Senhor nos proporciona, Pai, quer seja de benefícios, quer seja de processos, às vezes difíceis e dolorosos, o Senhor tem propósito em todas as coisas, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos elevar a níveis espirituais maiores, o Senhor quer nos dar autoridade do Teu Santo Espírito, o Senhor quer nos fortalecer, fortalecer as nossas bases, o Senhor é um Deus que tudo pode, meu Pai. Então, nós só queremos render-te graças por esta semana que o Senhor nos concedeu. Pai, seja com cada um que aqui está, com aqueles ainda que irão assistir, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos. Eu quero te apresentar a família de cada um que aqui está e daqueles que irão assistir ainda também. Toma nas tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, que o inimigo tem se levantado para destruir as famílias, Senhor, com um espírito de divisão, de contenda, Senhor, com embaraço no meio das famílias. Meu Deus querido e amado, que o Senhor venha abrir as portas para aqueles que precisam de portas abertas, que o Senhor venha dar saúde para aqueles que estão precisando de saúde, Senhor. Venha visitar a área de cada um, Senhor. Meu Deus, venha visitar a área emocional, a área psicológica, Senhor. Venha visitar a saúde mental, a saúde física, Senhor. Venha visitar o altar espiritual de cada um nessa noite. Venha remover a cinza dos nossos altares. Venha remover os borrões das nossas vidas, Senhor. Deixar o altar pronto para que o fogo venha se acender nessa noite, Pai. Meu Deus querido e amado, a noite pode até estar fria, mas diante do Senhor, diante da presença do Teu Santo Espírito, tudo se aquece, Pai. Meu Deus querido e amado, toma a vida de cada um que aqui está, Senhor. Vai na frente do Teu povo, pleiteia as causas,
norteia, Senhor, as demandas do teu povo. O Senhor sabe o que cada um está pedindo nesse momento que nós estamos orando. O Senhor sabe qual é a necessidade do coração de cada um que aqui está clamando comigo, Senhor. E que o Senhor vai de encontro, porque eu estou pedindo porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor só não faz se o Senhor não quiser, se o Senhor enxergando o futuro, ver que vai trazer malefícios para as nossas vidas, então o Senhor não faz. Mas quando o Senhor, enxergando lá na frente, vendo os benefícios que irá trazer para as nossas vidas, com certeza o Senhor irá cumprir todas as promessas nas nossas vidas. Então que o Senhor venha olhar de todos os ângulos e que o Senhor venha nos abençoar, aquilo que não for para vir para as nossas mãos também, que vai nos trazer malefícios, que o Senhor arranque do nosso caminho, Senhor, e prepara os nossos corações e a nossa mente para poder aceitar o teu querer, porque nem sempre o Senhor irá dizer sim para as nossas vontades, para os nossos desejos, Senhor, mas o Senhor irá trazer aquilo que vem de encontro com a nossa necessidade, tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Senhor, muito obrigado, seja conosco, Pai. Que o Senhor venha fertilizar a terra do coração das minhas irmãs e dos meus irmãos nessa noite, para que a boa semente da tua palavra venha cair em terreno fértil, que venha germinar, Senhor, venha crescer, venha florescer e frutificar, ao ponto, Senhor, de nutrir outras vidas, Senhor, de expandir no teu reino e de essas pessoas aprenderem um pouquinho com o pouquinho que o Senhor já me ensinou também, Senhor. Estou aqui de coração aberto para transmitir para os teus filhos e que eles venham ensinar outras vidas também, para estar indo de encontro à eternidade com o Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, nesse momento. Usa-me, ó Deus, como um canal, como um meio de comunicação entre o Senhor e o teu povo, e que eu venha falar conforme a tua vontade e o teu querer, e não conforme a minha vontade, Senhor. É o que eu te peço nesse momento, e desde já nós já queremos te agradecer, pois sabemos que o Senhor é poderoso para fazer todas essas coisas, e muito mais além daquilo que nós pedimos, ou que nós imaginamos, ou que nós desejamos, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amados e amadas. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Fala sobre a unidade no corpo de Cristo. Deus me deu essa palavra para poder estar lendo para vocês, para a gente ter uma noção da nossa responsabilidade como igreja e principalmente como liderança na presença do Senhor. A nossa responsabilidade é muito grande. E esse capítulo em especial, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. E aí ele fala sobre os dons, né, alguns dons. E ele diz, e esses dons aqui, geralmente, ele é para liderança, e o que Deus requer da liderança é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho certeza que todos que entrarem para assistir essa conclusão dessa aula hoje, Deus tem propósito de um dia, de repente, você está liderando departamentos, de repente, um dia está liderando um povo, uma igreja. E nós precisamos, enquanto liderança de departamento, liderança intermediária ou liderança linha de frente mesmo, precisamos estar consciente da nossa responsabilidade no reino de Deus, né? Então vamos estar lendo aqui Efésios capítulo 4. Nos diz o seguinte: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste. Ou seja, vamos honrar o título que nós carregamos, né? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, né? Não existe vários senhores, é só um. Uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, né? E por todos. Isso é muito lindo, gente. Presta atenção nisso. Um só Deus e Pai de todos, o qual é é por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa subindo, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista, ou seja, qual era o propósito de Deus, de Jesus Cristo? Fazer apóstolos, pastores, enfim, isso daí que eu citei. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, ou seja, todos nós, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. A paz, irmão Wagner. A paz, Sandra Bueno. Que Deus te abençoe. Então, nós vimos aqui o capítulo 4, do 1 até o 16 que nós lemos, do versículo 1 até o 16 que nós lemos, fala sobre a unidade do corpo de Cristo, né? E o corpo de Cristo é para viver em unidade, não é para viver em divisão, não é para ser dividido. E eu sempre falo para as pessoas que, infelizmente, nós estamos vivendo numa geração onde a igreja do Senhor Jesus na terra parece um reino dividido, onde nós vimos muitas pessoas fazendo diferença de um para o outro, provocando divisões por meio de contenda, por meio de placa, por meio de costumes, por meio disso, daquilo outro, inventa tanta coisa para dividir o reino de Deus. E nós vimos aqui por meio dessa palavra que o reino de Deus é uno. Ele não é duplicado, não é para estar dividido. Quando nós entramos no reino de Deus para servir ao Senhor, não é para a gente dividir, não é para a gente subtrair, é para a gente somar no reino de Deus e é para a gente multiplicar no reino de Deus, né? E aí nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando que nós como prisioneiros, né, do Senhor, e o apóstolo Paulo ele se coloca como prisioneiro também, e como ele nós também somos. Por que que somos prisioneiros do Senhor? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Ainda ontem eu conversava com os adolescentes na saída do culto e eu falava, cristão que conhece a palavra de Deus não tem mais livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é quem está lá fora, e assim mesmo, entre aspas, até conhecer a palavra de Deus. Porque depois que conhece, não tem mais livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente sabe onde é o lugar da gente.
A gente sabe que a gente não deve mais estar fora da presença do Senhor, né? Teve um momento que Jesus estava ministrando um sermão para um povo, e o sermão, o discurso de Jesus estava tão duro que o povo começou, ó, como diz os jovens, cambar fora. Começaram a sair fora. A paz, Silvana, Deus abençoe. Começaram a sair fora, e aí ficou só os discípulos, né? E Jesus falou assim: vocês também não querem, não? É como se ele dissesse: pega, vai também, né? E aí ele vira, um dos discípulos vira para Jesus e fala assim: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente já não tem mais opção de, ó, sair fora porque o discurso tá duro, não, como aqueles fizeram, não. Porque a gente sabe que só Jesus tem palavra de vida eterna. Por que que os discípulos decidiram ficar? Porque discípulos é aquele que senta para aprender. E eles já estavam há algum tempo com Jesus e eles já sabiam que fora de Jesus não existia vida eterna, palavra de vida eterna. Então eles falaram: para onde que a gente vai? Tem outro lugar. A mesma coisa é a gente. A gente está passando por processos difíceis, por dificuldade, mas a gente vai desistir? Não vai, porque não existe salvação em outro que não seja em Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele vem falando, nos aconselhando a andar como é digno da vocação que nós recebemos. Eu sempre falo para as pessoas: gente, honra o título que vocês carregam, o título de igreja, o título de líder, o título de evangelista, o título de cooperador, o título de diácono, o título de pastor, sabe? Às vezes é uma briga no reino de Deus, gente disputando, sabe, posições, lugares, títulos, credencial, cargo, sabe? E eu sempre falo: Jesus amado, Jesus não saiu do diaconato, né? Jesus foi diácono a vida inteira. O ministério dele todinho foi servindo, né? Diaconato, né? Diaconia é isso aí, é serviço, é servir no reino de Deus. E nós temos que ser diácono do começo ao fim, né? As pessoas almejam tantos cargos altos, mas não sabem quanto mais o título for reconhecido, mais Deus irá requerer. Né? A quem mais Deus dá, mais Deus vai requerer. E aí nós vimos nessa palavra de introdução aqui, o apóstolo Paulo ensinando algumas maneiras da gente honrar a vocação da gente, que a gente recebeu, e ele dá algumas dicas, que é por meio da humildade, da mansidão, né, ser longânimo, suportando uns aos outros em amor. Será que a gente está suportando um ao outro em amor? Gente, o povo anda com pavio tão curto, qualquer coisinha não pode falar mais nada. Hoje em dia, nem liderança pode chamar atenção, sabe? Da membrazia por alguma coisa que já faz biquinho e vai embora, não quer voltar mais, vai pisando duro e não quer mais nem olhar para trás. Antigamente, eu presenciei uma época, aí não faz muito tempo não, eu presenciei dois membros se levantando assim com a liderança, que eu fiquei passada, porque no decorrer de tantos anos que eu tenho servido ao Senhor, eu nunca tinha visto tamanha irreverência com as autoridades eclesiásticas na casa do Senhor. Antigamente, um pastor, uma liderança eclesiástica era vista com tanta reverência, o povo tinha um temor, né, Florzinha? A gente tinha um temor tão grande de aproximar da liderança da maior, do pastor da igreja, do sacerdote. A gente ia conversar assim com tanto temor, com tanta reverência. Hoje em dia, o povo tá mandando pastor aí, sabe? E fala um monte de coisa assim. E aí depois atrai maldição para suas vidas e não sabe por que está sendo amaldiçoado. Porque não tem respeito pelas autoridades eclesiásticas, não tem, se não tem respeito por quem vê, vai ter respeito por Deus que não vê? Não tem, gente. Então, primeiro, nós temos que ter temor a Deus. Quando nós carregamos o temor de Deus dentro de nós respeitamos uns aos outros, né? Nós respeitamos a paz, Jane, que Deus te abençoe. Nós respeitamos uns aos outros, né? Nós tratamos com humildade, com mansidão, nós somos longânimos uns com os outros, né? E aí o apóstolo Paulo, ele vem nos dizendo para a gente suportar uns aos outros em amor, né?
Às vezes a gente vê assim pessoas no reino de Deus dizendo eu não vou com a cara do fulano. Eu congrego com ele, até participo da semana, não vou, meu santo não bate com o dele. Então o santo que está habitando dentro de você não é o Espírito Santo, não é, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos une. Ele traz essa unidade aqui que nós acabamos de ler. Ele traz essa unidade dentro de nós e nos faz ser humilde, nos faz ser longano, nos faz ser manso, nos faz suportar uns aos outros. Porque eu sempre falo, na casa do Senhor, tem do bebezinho dentro do berço até o mais veterano, idôneo, né? E o bebezinho que está dentro do berço, é claro que ele vai dar trabalho, é claro que ele vai precisar de ajuda. Ele precisa ser limpo por aqueles que são mais veteranos. Um bebê que está dentro do berço precisa do adulto para poder alimentar, para nutrir, para poder trocar as fraldinhas dele. E será que quando o bebê fazer xixi, fazer cocô, a gente vai pegar ele e jogar fora com fralda e tudo? Não, a gente vai lá com lencinhos umedecidos, troca a fraldinha dele, deixa limpinho, cheiroso e põe de volta no berço de novo. E ali ele vai crescendo, daqui a pouco ele sai do berço e ele já começa a andar. Assim é no reino espiritual, é na presença de Deus. Ninguém se faz, sabe, santo e perfeito da noite para o dia. Eu dizia na quarta-feira, ensinando lá na escola bíblica, que o processo de santificação, ele é progressivo. A gente não consegue se santificar por meio da... Mesmo lendo a palavra todos os dias, a gente não consegue se santificar da noite para o dia. É um processo progressivo. Então, na medida, conforme a gente vai nutrindo a nossa alma e a gente sai do bercinho e a gente começa a andar, e quem começa a andar também cai, porque não tem força nas pernas ainda. Então, toda criança, quando ela começa a andar, ela caminha um pouquinho, ela cai, se deixar, ela enfia o dedo na tomada e faz besteira. Então, novo convertido, bebê na fé também é assim. Existem níveis espirituais na vida da gente cristã, da gente que a gente precisa ultrapassar e que a gente precisa ajudar os nossos irmãos bebês na fé a passar esses ciclos, porque senão eles não alcançam, né? Senão eles não crescem na presença de Deus. Se a gente já consegue limpar alguém hoje, é porque um dia alguém nos limpou. É porque um dia alguém trocou as fraldinhas da pastora Luciete. É porque um dia alguém teve paciência, tratou a pastora Luciete com mansidão, com amor, com carinho, suportou as minhas fraquezas e olha, gente, que eu dei trabalho. Como diz os jovens, não foi só triscando, não. Meu Deus do céu, como eu dei trabalho para os meus pastores, para a minha liderança. E eles me suportaram, eles me nutriram, me deu papinha, depois veio com a comida mais sólida, depois eu aprendi a comer sozinha. Hoje eu já como sozinha, mas tem pessoas ao nosso redor que não comem sozinho ainda, né? E que a gente precisa pôr papinha na boca, e que a gente precisa limpar a boquinha, que a gente precisa dar banho, que a gente precisa trocar, que a gente não pode perder a paciência e pegar o coitado que fez besteira lá, que está começando a caminhar, mas que de vez em quando ainda leva uns tombos, sabe, mas é porque é muito tribuloso, é muito perturbado. Ah, meu Deus, aquilo dá trabalho demais, pastor, não aguento mais cuidar, não. Você já pensou se alguém tivesse desistido da gente? Onde que a gente estaria hoje? Talvez estaria na sarjeta, talvez já teria partido para a eternidade sem Jesus, entendeu? Mas alguém teve paciência com a gente e é por isso que nós estamos hoje, para a glória de Deus, na presença do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele vem falando que nós temos que procurar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É só por meio da paz que a gente consegue viver em paz no reino de Deus, promover a paz e por meio da paz a gente conquista todas as coisas, a gente consegue chegar onde Deus quer que a gente chega, né? E aí ele vem dizendo, há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, e aí fala em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e depois ele ainda fala assim, é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Isso aqui é muito lindo, quando diz que o nosso Deus, ele é sobre todos, ele está acima de todos, né? E ao mesmo tempo ele é por todos, né? Dá a impressão, às vezes eu tenho a impressão que quando muitos se convertem, pega Deus assim como, sabe, aquele povo que tem um monopólio de algo, é só meu,
Ninguém mais aqui compete comigo, porque aqui é só meu. Então, às vezes, quantas vezes na minha vida eu monopolizei o reino de Deus, achei que só eu e aqueles que estavam ao redor de mim tinham o direito, né, de participar da salvação. E o reino de Deus não é monopólio nosso, o reino de Deus é o rei. Já está dizendo o reino de Deus, pertence a Ele. Então Ele é Deus de todos, Ele é por todos. E ai da humanidade se Deus não fosse por todos. Se Deus fosse Deus só de alguns. Né? E tem muitos que dizem assim, Deus não está naquela igreja, viu, irmã? Eu tenho cá para mim que Deus não está naquela igreja. Gente, misericórdia. E onde é que Ele está? Se Deus não está lá, onde é que Ele está? Se a palavra de Deus está sendo ministrada lá? Eu costumo sempre falar, né? Nós precisamos aprender isso, que existe várias casas. E eu dou sempre o exemplo assim. Eu vou usar algumas amadas que estão aqui comigo. Na casa da Jane, a Janete Fortuna, né? Prima do meu esposo, e eu amo muito a Janete, toda a família. Então, na casa da Janete tem um costume. O costume lá da casa dela. Cada casa tem o seu costume, tem os seus hábitos, né? E mas isso não quer dizer que uma família é melhor do que outra. São só os costumes que são diferentes. Todos pertencem ao mesmo Deus. Eu estou querendo fazer um paralelo disso, explicando coisas simples com o reino de Deus. Então, a Assembleia de Deus, pelos costumes deles ser diferentes dos nossos, não quer dizer que eles não são de Deus. Pelo fato de eu da Quadrangular ter um costume diferente da Batista, não quer dizer que eu sou de Deus e que eles não é de Deus. Né? Aqui o apóstolo Paulo está deixando claro, ele é pai de todos, ele é sobre todos, ele protege todos, dá segurança para todos. Se tiver que disciplinar, ele disciplina todos também, porque pai é pai, pronto, acabou. E aí ele fala, e ele é em todos. É aquela questão que eu falei para vocês outro dia, não sei se foi na escola bíblica ou se foi na live, que o Espírito Santo de Deus ele não é monopólio de alguns, ele é de todos, ele habita em todos. Ai, pastora, mas o Espírito Santo habita no pecador também. Claro que habita, e se ele não habitasse no pecador? Como que nós teríamos sido convencidos pelo Espírito Santo de que do pecado, do juízo e da justiça? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo não anda do lado do pecador pulando ali, ó, ou voando, levitando do lado dele. Ele habita dentro do pecador. Mas uma coisa é eu querer ouvir a voz de alguém, outra coisa é eu ignorar. Então, quando nós paramos para dar ouvido à voz de Deus, né? Aí o Espírito Santo reage dentro de nós e começa a mostrar as verdades, começa a tirar as escamas dos nossos olhos, começa a reagir dentro de nós. E aí as pessoas já chegou para mim, sabe, Janete, falou assim, pastora, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não compactua com o pecado. Como que ele vai habitar num templo que o templo está mergulhado no pecado? E eu explico sempre o seguinte, o Espírito Santo de Deus, ele é tão santo, Deus ele é tão santo no sentido absoluto, que ele entra no meio do pecado e ele sai sem contaminar, porque quem se contamina com o pecado é a gente, Deus não. Deus ele entra, ele pode descer no inferno para resgatar alguém, que ele vai sair do inferno intacto, sem contaminação nenhuma. Então a mesma coisa é o Espírito Santo na vida do pecador. Ele está lá, sabe, sempre batendo na porta do coração da pessoa, sabe, aquela coisa que o pessoal chama de consciência, nada mais é do que a participação de Deus dentro de nós, dizendo, ó, você está errado. A pessoa está lá no mundão de pecado, está nas drogas, na prostituição, está lá fazendo e acontecendo, sabe? E o Espírito Santo, quando ele põe a cabeça no travesseiro, fala, que vida é essa que você leva? Muda de vida. Isso daí tá certo. E a própria pessoa sabe que não está agradando a Deus. Mas quem foi que disse para ela que não está agradando a Deus, sendo que ninguém sentou com ela ainda para poder pregar? É porque tem alguém que habita dentro dele. E a hora que ele parar e voltar para dentro de si próprio, para poder ouvir quem habita dentro dele, ele vai sair do lamaçal do pecado. E o Espírito Santo vai continuar ali, ó, fazendo a limpeza, sabe? Trazendo limpeza para a vida da pessoa. E aí nós vamos ver que Deus, ele é sobre todos, ele é por todos e ele é em todos, né? Eu falo assim para as pessoas, gente,
Abraão não pertencia a Batista, Abraão não pertencia à Assembleia de Deus, não pertencia a Quadrangular, não pertencia à luterana, à igreja luterana, não pertencia, não, mas Deus já estava lá com Abraão, Deus já estava lá ensinando Adão e Eva a sacrificar, mesmo quando saiu do jardim do Éden, que foi expulso lá. Eles aprenderam com um Deus que deveria adorar a Deus, que deveria sacrificar a Deus. Tanto é que Abel, Caim, enfim, já começou lá, aprendeu dos pais que deveria sacrificar a Deus, que deveria oferecer sacrifício a Deus, que deveria adorar a Deus. E aí nós vamos vendo que Jó também não pertencia a nenhuma denominação, mas a Bíblia diz que Jó era justo, fiel e temente a Deus. Jó não tinha Moisés, não tinha, sabe? Não, Jó fazia parte lá dos patriarcas, lá na antiguidade, mas Jó já temia a Deus, já adorava a Deus, já servia a Deus, enfim. E aí se concretiza isso daqui que o apóstolo Paulo falou. Deus é sobre todos, Deus é por todos e Deus é em todos. Agora, o problema é que nem todos está disposto a voltar para dentro de si e ouvir a voz de Deus e colocar em prática na sua vida qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer de nós, né? E Deus, ele é tão bom que além de habitar dentro de nós, ele ainda deixou a palavra dele para poder nos guiar, para nos direcionar rumo à eternidade. Glória a Deus. E aí nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dizendo que a graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí diz, ora, que significa subindo, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Eu quero fazer um stop aqui, gente, porque eu passei a minha vida por muito tempo, e talvez ainda tenha gente que pense desse jeito, né? Que quando lê essa passagem aqui da carta aos Efésios, de apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, sabe, eles falam que quando diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, fazendo uma pergunta, o apóstolo Paulo fez uma pergunta. Ele falou assim, olha, o que significa subindo, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quando fala que desceu aqui, muitos cristãos lá atrás, alguns anos atrás, transmitiram para mim que Jesus, essas partes mais baixas que Jesus desceu, que é porque Jesus desceu até o inferno para pregar para os mortos. Oh, gente, pelo amor de Jesus Cristo, misericórdia. Me fizeram uma pergunta também, pastora. Dizem que os 3 dias que Jesus morreu, da crucificação até ele ressuscitar, os 3 dias que ele passou morto, que é porque ele foi visitar aqui, ó, na carta aos Efésios, ele desceu até o inferno lá para poder pregar para o povo, né? Aqui não está dizendo nada disso. Está dizendo que Jesus desceu até as partes mais baixas da terra, as partes mais baixas, gente. A linguagem bíblica, às vezes, é linguagem figurada. Jesus desceu onde a Bíblia diz que ele desceu nas trevas, né? Nos lugares mais baixos, nos lugares mais escabrosos. Jesus desceu para poder ministrar. Jesus trouxe salvação e continua trazendo. Jesus desceu. Ou seja, Jesus não precisava descer até aqui para poder nos alcançar, não, para poder nos resgatar, não. Mas ele fez isso. Aqui o apóstolo Paulo em momento nenhum diz que Jesus desceu para poder pregar no inferno, não, para pregar para quem já tinha morrido, não. Nós sempre aprendemos desde lá do Éden que existe a linhagem piedosa e existe a linhagem impiedosa. Então é claro que a linhagem piedosa sempre procurou estar na presença de Deus, sempre procurou adorar a Deus, sempre procurou oferecer sacrifícios a Deus, né? Sacrifícios aceitos por Deus. Mas também teve aqueles carnes de pescoço que da linhagem piedosa que nunca quis saber de Deus, nunca quis saber de viver conforme a vontade de Deus, né? Então, cada um tomou decisão em vida, por isso que eu sempre falo, aproveite e tome decisão enquanto há vida, porque depois de morto não tem essa de pregar para quem já morreu, não. O próprio Jesus, quando ele vai falar por meio de uma parábola lá, do rico e do Lázaro, que o rico pede para poder ele descer na terra,
e falar para os parentes dele, para os familiares dele, para poder não ir para aquele lugar que ele tinha acabado indo parar lá. Sabe o que Jesus disse? Sabe o que ele falou? Se eles não estão dando ouvido para os profetas vivos que estão lá embaixo, vão dar ouvido para morto? Né? Então, se o próprio Jesus chegou a essa conclusão, então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo não diz em momento nenhum que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, que está se tratando de inferno de jeito nenhum. Aqui está falando que ele desceu, e nós vamos ver, é tão nítido isso, que Jesus desceu às partes mais baixas, e aí diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo. Cativo é o quê? Prendeu, levou consigo. Ele levou consigo, né? Cativo, o cativeiro. Que cativeiro? Ele levou, quando ele morreu, ele levou o cativeiro. O cativeiro era o quê? Cativeiro é um lugar que prende as pessoas. Então, o que prendia as pessoas aqui embaixo? Que precisou ele descer para fazer isso? O pecado. É o pecado que prende o povo nessas partes baixas. É o pecado que nos escraviza. É o pecado que nos mantém no cativeiro. Mas a Bíblia diz que Jesus desceu e levou consigo, levou cativo, levou consigo, né, o cativeiro, aqueles que estavam presos. Então ele levou consigo e deu, e aí ainda diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Ou seja, a partir do momento que Jesus veio aqui e resolveu a demanda do pecado, ele não só resolveu a demanda do pecado. Eu dizia essa semana que Jesus, no kit, no pacote da salvação, veio, né? Veio os benefícios. Eu até dei exemplo de um convênio. Quando você adere um plano de um convênio, lá tem um pacote, lá tem os benefícios que você tem direito e o que você não tem direito. E na salvação, a salvação trouxe não somente o direito à eternidade, mas trouxe um kit completo. E qual foi esse kit completo, pastora? Esse kit completo foi, primeiro, a justificação. Jesus nos justificou aqui, né? Jesus nos justificou perante o nosso Deus. Ele tomou o nosso lugar, tomou o lugar de réu, rasgou a promissória, quitou a nossa dívida com Deus, nos justificando como réu que a gente era. Que a gente estava destituído da glória de Deus. E aí o que acontece? Depois, o que ele fez? Ele santificou. O que é santificar? Separar. Ele nos justificou, nos santificou, nos separou a serviço dele. Glória a Deus por isso. Né? Nos separou e continua nos separando. Cada dia que a gente renuncia à nossa carne, os nossos desejos, os prazeres, que a carne só quer saber de pecar, a gente está se santificando. Então Jesus nos santificou, no kit da salvação veio a justificação, veio a santificação, veio o que mais? Veio a regeneração e veio a glorificação, que é o último estágio da nossa salvação, desse pacote que nós conseguimos por meio da pessoa de Jesus Cristo, né? Então nós fomos justificados diante do nosso Deus, quitamos a nossa dívida por meio de Cristo, nós fomos santificados, separados por Jesus Cristo para poder trabalhar no reino dele. Olha que privilégio. E aí depois ele vem e nos regenera totalmente, e quando ele nos regenera totalmente, aí ele nos glorifica, nos dá um corpo glorioso, assim como o corpo dos anjos, né? Não mais um corpo corruptível, um corpo que só deseja fazer o que não deve, sabe? Mas um corpo onde todo sentimento carnal, todo sentimento da terra será encerrado, será aniquilado. Nós viveremos para a glória de Deus num estágio eterno de glória na presença do Senhor, aonde a Bíblia diz que ali não vai ter mais o sentimento que a gente, o sofrimento que a gente tem aqui. A gente não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter essas lamúrias que tem aqui, né? Então é o estágio de glorificação que o nosso Deus vai nos propor, que já nos propôs no pacote da salvação. Glória a Deus. Mas além de tudo isso, nós temos privilégios, que são os dons da parte de Deus.
né? E agora que a gente está entrando na matéria, né? A semana passada nós falamos sobre os dons espirituais lá de Coríntios 12, que são os 9 dons, que Deus, além de nos salvar, de nos justificar, de nos santificar, de nos regenerar, Ele ainda nos capacita para fazer a obra dele. Ele nos dá ferramentas para poder trabalhar no reino dele. Ele não joga a gente assim no reino dele sem preparo, não. Ele nos reveste com o poder dele, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, nos diz que o revestimento da parte de Deus, os meus pets resolveu causar, gente, né? E aí o que acontece? Ele nos revestiu com poder. Para quê? Para a gente ser testemunha, não é para gente, para exibicionismo, para a gente mostrar que a gente é cheio de poder, que a gente entrega a profecia, que a gente vai. Não. Jesus nos reveste de poder para poder testemunhar, né? E quando a gente vai testemunhar, não fica só no testemunho, um simples testemunhar da palavra de Deus. Ele nos dá armas espirituais, que são os dons, para poder a gente fazer a obra dele. Ele não nos põe no meio da guerra com a mão abanando ou com a pedrinha na mão para se defender com a pedrinha, não. Ele nos dá o arsenal de armas dele. Essa semana mesmo eu fiz algo para poder o povo ter ideia do que é o poder de Deus. Eu coloquei uma metralhadora daquelas bem potentes de guerra, que tem aquele negócio de bala descendo assim. Quem visita meu Facebook, meu Instagram, viu lá. E aí eu coloquei lá um dedinho que aquela arma era para os fracos, porque o nosso Deus, do trono dele saía relâmpago e fogo. Então, se ele quiser fulminar, ele fulmina. Se ele quiser dar vida, ele dá. Então, o poder pertence a ele, né? É a esse Deus que nós servimos, né? É a esse Deus que nós servimos. E é como diz os jovens, onde ele está, ele lacra tudo. Ou seja, não tem para ninguém, né? Então, nosso Deus nos capacitou, nos deu dons espirituais para poder guerrear no reino dele, nos capacitou para poder fazer a obra dele, né? E eu costumo sempre falar que o depósito de Deus, o arsenal de guerra de Deus, ele é completo, não falta nada. Se está faltando na nossa vida é porque nós não estamos buscando, porque ele dá, mas nós temos que buscar. Ele não dá de mão beijada, não. De mão beijada é a salvação, que é pela graça, né? A Bíblia diz que é pela graça, é dom de Deus. O João, o apóstolo João, ele falou o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha para morrer por nós. E esse tal maneira é de forma incondicional. Então ele nos ama de forma incondicional e ele deu a salvação para a gente de graça. Mas os dons, nós temos que buscar, nós temos que, como dizem, pagar preço. Preço do que, pastora? De tirar o tempo de oração, de jejum, de nos consagrar ao nosso Deus, nos relacionar de forma íntima com o nosso Deus, para poder Ele achar graça em nós e colocar armas nas nossas mãos e nos preparar para fazer a obra na seara dele, no reino dele, né? E quanto mais perigoso for o lugar, mais armas potentes ele vai colocar nas nossas mãos para poder pleitear as guerras aqui na terra. E aí nós vamos ver que Jesus aqui por meio do apóstolo Paulo, ele vem dizendo à igreja de Éfeso que ele deu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres ou doutores, né? Tanto faz. E ele deu esses dons para quê? Ele tinha em vista, quando ele deu esses dons, o aperfeiçoamento da igreja. Tem pessoas que têm esse título, mas não sabem nem para que é que tem esse título. E a responsabilidade está aqui, para a igreja e principalmente para a liderança. É para o aperfeiçoamento, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Dos separados, daqueles que Jesus comprou, lavou, remiu com seu sangue, separou, sabe, justificou, santificou, separou para ele. Santificou, separou, mas não está perfeito. Não está perfeito. Se não está perfeito, de onde é que vai vir a perfeição? A liderança que vai ter que aperfeiçoar esses santos. Olha a nossa responsabilidade. Eu
tenho a incumbência de aperfeiçoar vocês para poder ter um encontro com Deus. Eu tenho a incumbência de deixar vocês nessa unidade de fé, sabe? De ter uma só fé, de não ficar variando na fé, sabe? De hoje estar acreditando uma coisa, amanhã estar acreditando em outra. Então, a minha incumbência enquanto mestre, enquanto professora no reino de Deus, é mostrar para vocês, aperfeiçoar vocês, para vocês terem um encontro com Deus, mas com um nível de perfeição. Deus não fala, Jesus não fala por meio do apóstolo Paulo aqui que é meia boca, não. Que é artifício, que é um ensininho superficial, não. É um ensino de tal maneira, é uma ministração de tal maneira que eu venha aperfeiçoá-lo, que eu venha aperfeiçoá-las na presença do Senhor. E aí, olha o que ele diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu tenho a responsabilidade não só de aperfeiçoar vocês para ter uma eternidade com Deus, mas para poder vocês ter um bom desempenho no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem entra na presença de Deus agora tem que ser preparado pela liderança para poder também trabalhar, desempenhar uma função no reino de Deus, né? E apresentar o que há de melhor no reino de Deus, através do seu ministério, daquilo, na vocação que Deus chamou. E o corpo do Senhor tem que estar bem edificado. Não pode ser, sabe, aquele corpo que o primeiro pé de vento que dá, despeça todinho e sai correndo. Não, nós temos que aperfeiçoar a igreja de maneira que quando as tempestades vier, que quando as demandas da vida, os processos difíceis da vida vier de encontro à igreja, que é eu e que é você, a gente esteja alicerçados por meio da palavra. Então, esses dons aqui ministeriais é para isso. Deus tem em vista, nos deu esse dom, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, dos santos dele. É eu que vou ter que dar conta disso. É você que está na liderança que vai ter que dar conta disso, de aperfeiçoar esses santos para o ministério, e não só para o ministério, mas para a vida eterna. Né? Aperfeiçoar o corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar capengando, caindo para lá e para cá. Tem que estar bem edificado, tem que estar bem estruturado. E aí diz ainda, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno. Pleno, gente. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. A gente fala assim, ele já conhece a palavra de Deus, está bom demais. Agora ele que se vira, não. Isso aqui é incumbência nossa da liderança. Fazer com que os santos sejam aperfeiçoados ao ponto de chegar ao conhecimento pleno da pessoa de Jesus Cristo. Olha só. E ainda diz que é para chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que levar os santos, a igreja de Cristo, a ser pleno de Deus, do Espírito Santo de Deus. Despertar na igreja esse desejo de ser cheio de Deus, de ser pleno de Deus, para não precisar, nos momentos de dificuldade, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Crente santo na presença de Deus tem que ter estrutura, tem que estar alicerçado, tem que ter conhecimento de Jesus ao ponto de dizer, eu estou passando por esse processo, mas Deus tem propósito em tudo, Deus está na minha frente, Deus tem o controle de todas as coisas, daqui não saio e daqui ninguém me tira, né? Então é isso, gente. E aí nós vamos, a semana passada, há 15 dias atrás, quando eu dei aula, que a semana passada eu tive compromisso, a Paz Bru, e aí eu fui cumprir com o meu compromisso, porque às vezes a gente precisa se alimentar também, né? Não é só nutrir, a gente precisa se alimentar também. E aí eu deixei para concluir hoje, a semana passada eu falei sobre os 9 dons, acho que vocês lembram, conhecimento, sabedoria, né? Que mais? Nós temos 9 dons, que é o conhecimento, o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom do discernimento, que eu falei que esses 3, os 9 dons, ele está dividido em 3 etapas, lembra? Eu vou passar aqui bem rapidinho, em 3 etapas, em 3 em locução, né? Dons de poder,
e dons de inspiração. Então, os dons de elocução é o que? Sabedoria, ciência e discernimento. Ensinei também que os dons de poder, fé, todos é mediante o poder de Deus, mas que opera de forma poderosa é dom da fé, o dom de cura e o dom de milagre. E a inspiração é o que? Profecia, variedades de línguas e interpretação. Todos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Todos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas e por que profecia, variedades de línguas e interpretação é inspiração? É porque é algo que você profere, né? É algo que você faz debaixo de uma inspiração no momento. Quando você entrega uma profecia para alguém, você está recebendo a inspiração ali no momento, automaticamente, e você vai transmitindo a mensagem da parte de Deus para essa pessoa. Então, por isso que é considerado dons de inspiração. Todos são inspiração, tudo vem da parte de Deus, a inspiração do Espírito Santo de Deus é, né? Porque ninguém que põe a fé em prática é movido por outra coisa senão pela inspiração divina, né? Dons de cura, enfim, todos. Mas esse daqui, esses três aqui é considerado dons de inspiração. Por quê? Porque ali no momento que está atuando, que o Espírito Santo de Deus está atuando, é uma fiação, uma inspiração dos céus, é uma conexão dos céus com a terra no momento, e aí a pessoa entrega a profecia, quase fala em línguas, né? A pessoa fala em variedades de línguas e a pessoa interpreta também. A paz, irmã Iris. Então, todos os dons, os 9 dons, é inspiração do Espírito Santo, é movido pelo Espírito Santo, mas, porém, é dividido nessas 3 classes: dons de elocução, que é sabedoria, grava aí, sabedoria, ciência e discernimento, né? Dons de poder é o que? Fé, dons de cura e de milagre. É onde o poder de Deus entra em ação ali no momento que ele quer agir e faz por meio da gente. E olha que privilégio, gente, que a gente tem. A gente é instrumento de Deus para fazer todas essas coisas aqui, né? E o povo não valoriza o lugar que ocupa, né? O nível que Deus colocou a igreja do Senhor. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 1, não lembro o versículo que eu sou péssima, mas vocês se viram e lê depois, tá? Como diz o pastor Cláudio Duarte, não sou obrigada a dar tudo de mão beijada para vocês, né? Então vocês vão ler depois e vocês vão ver que por meio de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, né? Tanto aqui como nos lugares celestiais, em todo sentido, Deus nos alcançou com todas as sortes de bênção por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui, a semana passada eu falei sobre os dons lá em Romanos também, que é de exortação, de profecia, para ensinar, de misericórdia, de liderança, né, governo, presidir, tem linguagens que fala quem preside, quem governa, quem lidera, enfim, né? São todas as armas que Deus dispõe no depósito, no arsenal de guerra dele para poder nos capacitar para o reino dele. Então, a gente não faz nada na obra de Deus sem a capacitação vinda do céu. E eu prometi para vocês, deixa eu ver que horas são, gente. Eita Deus, 21h05. Eu vou ser bem sucinta aqui, mas o certo é que os dons todos, tanto os dons específicos que eu falei para vocês de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre, todos são concedidos por Deus. E é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, né? E aí eu disse para vocês que essa semana eu iria falar sobre como cada dom, esses 9 dons lá de 1 Coríntios, capítulo 12, como que eles funcionam. E aí nós vamos começar pela palavra de sabedoria, que por essa expressão entende-se o pronunciamento ou a declaração de sabedoria. Que tipo de sabedoria, pastora? Então, isso se determina melhor notando em quais sentidos se usa a palavra sabedoria no Novo Testamento. Então, é aplicada a arte de interpretar sonhos, de dar conselhos sábios, né? A inteligência demonstrada no esclarecer o significado de algum número ou visão misteriosa, conforme tem lá em Apocalipse, marca aí 13, o versículo 18 o capítulo 17, versículo 9 também de Apocalipse. A pessoa que tem o dom da sabedoria, ela tem prudência em tratar alguns assuntos. Ela não chega assim, sabe?
e já cai de paraquedas e vai fazendo as coisas. Não, ela espreita o campo, ela observa, ela pede direcionamento de Deus, a palavra do Espírito Santo capacita, ela dá a mensagem com as palavras certas e ela executa ali a vontade de Deus. E o nome do Senhor é glorificado. Né? Esse é o dom da sabedoria. Então ela tem uma prudência muito grande no tratar das demandas do reino de Deus, né? Tem habilidade no tratar com as pessoas, tanto na igreja como fora da igreja. Né? Tudo isso faz parte do dom da sabedoria, quando Deus nos concede. Jeito e discernimento em comunicar as verdades divinas. Tem gente que por falta de sabedoria, não sei se vocês já viram, eu já passei por isso, gente, de pessoas virem me evangelizar e falar assim, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno, viu? Você vai. É verdade? Mas não precisa abordar desse jeito, pelo amor de Jesus Cristo, né? Existe todo um jeito especial da gente conquistar as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas que dependendo do tom de voz que a gente entona, a gente manda as pessoas para o céu, a gente leva elas para o inferno, sabe? E eu até falo, às vezes eu até brinco, né, com as pessoas, no tocante à internet. Às vezes você põe uma coisa lá, uma mensagem lá, com muita sabedoria, e você tá calmo, sereno e tranquilo. E aí você fala assim, vou usar esse mesmo exemplo que eu estou dando para vocês. Amados, se vocês negligenciarem a salvação e morrer sem se relacionar com Deus, sem aceitar Jesus Cristo como Salvador, vocês terão uma eternidade sem Deus. Em outras línguas, em outras palavras, vocês vão para o inferno. Aí eu transmiti com essa paz todinha dentro de mim. Mas a pessoa que está amarga do outro lado, que está azeda, igual limão, vai ler assim, amados, né? O povo ri quando eu falo isso. Amados, se você não aceitar Jesus, se você não se relacionar com Deus, você vai ter uma eternidade sem Deus. Tá vendo? Tá dizendo que a gente vai pro inferno, né? Então depende muito do estado de espírito de cada um. E aí, nós vemos aqui que a palavra de sabedoria capacita a pessoa para abordar quem não é crente, ou aquele que já é crente, cristão, né? O cristão, de forma sábia, de forma que venha edificar, de forma que venha trazer para o reino de Deus. Né? Tem todo um jeito especial, um jeitinho que só o Espírito Santo tem de persuadir, de chamar a atenção e atraí-los para o reino de Deus. Você dá risada, né, Rê? Então é isso, é o conhecimento, a habilidade necessária para uma defesa eficiente na causa de Cristo. Por exemplo, vai resolver um problema na igreja, e aí o pastor fala assim, Luciete, vai lá e resolve esse problema aqui, porque o negócio tá pegando. Nossa, pastor, tem problema na igreja? Se tem. E a gente tá lá justamente para isso, para resolver os problemas. E aí o pastor vai me dar uma incumbência de resolver esse problema. Se eu não tiver o dom da sabedoria, não pedir sabedoria para Deus, eu vou arrumar o segundo problema pro pastor. Porque ao invés de eu resolver, eu vou criar problema. Eu não vou saber, além de eu não saber resolver aquele que ele está dando da minha mão para resolver, eu ainda vou criar outro problema porque eu não soube resolver e acrescentei mais problema na situação. Né? Então, quem tem o dom de sabedoria, ele consegue contornar, resolver as demandas do reino com uma sabedoria tão grande que as pessoas saem edificadas, crescendo para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, é um conhecimento prático das coisas divinas, né? Não só na teoria, mas na praticidade, na hora de colocar em prática. E dos deveres humanos, unido ao poder da exposição, né, concernente a essas coisas e deveres, e de interpretar e aplicar a palavra sagrada. Também envolve a sabedoria divina. O dom da sabedoria nos capacita para tudo isso. Para ler a palavra de Deus, interpretar dentro de nós e aplicar na vida das outras pessoas. Passar para as outras pessoas também, né? Então, esse é o dom da sabedoria, né?
E aí nós vamos ver a palavra da ciência. Qual a diferença da palavra da ciência para a palavra de sabedoria? Nós vamos ver agora. É um pronunciamento, né, ou declarações de fatos inspirado de um modo sobrenatural. Em quais assuntos? Veja bem. Um estudo do uso da palavra ciência nos dará a resposta. A palavra denota o conhecimento de Deus, tal como é oferecido nos evangelhos, de acordo com 2 Coríntios capítulo 2, 14, especialmente na exposição que Paulo fez lá em 2 Coríntios 10 e 5, o conhecimento das coisas que pertencem a Deus. Ligando, eu precisei desligar aqui, senão vai interromper nossa aula. Então, nós vamos ver aqui que a palavra da ciência é algo bem mais profundo, né? São coisas que estão escondidas em Deus, que por meio de uma maneira sobrenatural, Deus traz ao nosso conhecimento. A semana passada eu dei um exemplo para vocês que tem coisas que é só entre a gente e Deus, a gente só pensou, acho que já aconteceu isso com vocês. Vocês chegarem na igreja, fazer uma oração só entre você e Deus, e vai para a igreja, ou às vezes até ali dentro da igreja mesmo, durante o culto, e de repente Deus usa alguém lá para poder falar aquilo que você estava pensando, aquilo que você estava pedindo para Deus, que só você e Deus sabia. Então isso só acontece com quem tem o dom da ciência, com quem tem não, com quem Deus usa no dom da ciência, porque como eu falei a semana no outro dia, os dons não são nossos, não pertencem a nós. O Senhor nos usa quando Ele quer, quando há necessidade. Então, nós vamos ver que o conhecimento é um conhecimento mais profundo, mais perfeito, mais amplo da vida cristã, né? É um conhecimento das coisas de forma mais avançada. É um conhecimento mais elevado das coisas divinas e cristãs, das quais os falsos mestres não tomam conhecimento. Então, sabedoria, nós vamos. A ciência, quem tem o dom da ciência, ele tem um conhecimento mais elevado no momento que Deus está usando ele. Deus traz à tona coisas que estão, que só Deus sabe. Às vezes Deus traz para a pessoa que tem o dom da ciência coisas que aconteceu lá na sua infância, lá no seu passado, ou às vezes no presente, mas que ninguém sabe, ou fala ainda de coisas futuras, coisas vindouras, coisas que ainda vão acontecer, né? Então engloba todas essas coisas. O conhecimento concernente às coisas divinas e aos deveres humanos, né? Qual a diferença entre o dom da sabedoria e da ciência? Segundo um erudito, ciência é o conhecimento profundo, a compreensão das coisas divinas, enquanto que a sabedoria, né, é o conhecimento prático ou habilidade que ordena ou reguia a vida de acordo com seus princípios fundamentais, né? Então, no dicionário de Thayer declara que onde ciência e sabedoria se usam juntas, a primeira parece ser, ou seja, a ciência, a primeira parece ser o conhecimento considerado em si mesmo. A outra é o conhecimento manifestado através das atitudes. É o conhecimento em ação, certo? E aí nós vamos pular para o dom da fé, né? O dom da fé, esse dom da fé aqui não é a fé salvadora, né? E nem aquela fé que a gente confia em Deus, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não. Essa fé aqui, esse dom aqui é, é, é algo sobrenatural, né? É, então, nós vamos ver aqui que o dom da fé ele deve distinguir-se da fé salvadora e da confiança em Deus, sem a qual é impossível a gente agradar a Ele. É certo que a fé salvadora é descrita como um dom também, né, lá em Efésios 2:8. Mas nesta passagem a palavra dom é usada em oposição às obras. Enquanto em 1 Coríntios 12:9 a palavra usada significa uma dotação especial de poder do Espírito, né? O que é o dom da fé? Esse dom da fé aqui. Então, de acordo com Donald Gee, descreve-se o dom da seguinte maneira: ele é uma qualidade da fé. Às vezes chamado por nossos teólogos antigos, é a fé miraculosa. É aquela fé que a gente
parece vir sobre alguns dos servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais de uma maneira tão poderosas que são elevados fora do reino da fé natural e comum em Deus. É uma fé que transpõe qualquer tipo de dificuldade. É uma fé sobrenatural, vai além da fé da salvação e vai além da nossa confiança em Deus, né? Então, de forma, ela atua de uma forma que a gente tem uma certeza posta em nossas almas que nos faz triunfar sobre tudo, sobre qualquer coisa. Então, possivelmente, essa mesma qualidade de fé é o pensamento de Nosso Senhor quando disse em Marcos 11:22, tende a fé de Deus. Era uma fé desta qualidade especial de fé que ele podia dizer que um grão dela podia remover uma montanha, lá em Mateus 17:20. Então, um pouco dessa fé divina, que é um atributo do Todo-Poderoso, posto na alma do homem, que milagres pode produzir, vendo exemplos de operação de dom. Nós vimos alguns exemplos da operação desse dom lá em 1 Reis, né, 18, 33 a 35. Lá em Atos 3, versículo 4. O que tem lá em Atos 3, versículo 4? Lá, sabe aquela quando Pedro e João vai subindo para o templo e tem lá um aleijado já nasceu aleijado, atrofiado lá, pedindo esmola na porta do templo. E aí eles estão indo para a oração e quando eles entram que dá de cara com aquele moço e aquele moço pensa que eles vão dar esmola e eles não tinham um centavo no bolso, mas tinha coisas muito mais poderosas do que o dinheiro. E aí eles fitam os olhos, pede para o moço olhar para eles e diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então é esse tipo de fé que Deus nos dá como um dom para poder trabalhar no reino dele. E aí nós vimos dons de curar. Dizer que uma pessoa tenha os dons, note-se o plural, talvez referindo-se a uma variedade de curas. Significa que são usados por Deus de uma maneira sobrenatural para dar saúde aos enfermos por meio da oração. Eu sempre, desde criança, eu nem conhecia Deus ainda, gente, eu já almejava isso e não é que Deus me alcançou depois e me deu. Me deu, não, me usa quando Ele quer, né? Porque, como eu falei, a gente não é dono de nada. Porque se Deus tá dado, eu sou dona, né? Então, eu não sou dona. Os dons, Ele me usa quando há necessidade. Então, quando tiver algum enfermo que Ele quiser dar a cura, como Ele já deu a cura por meio da minha vida para muitas pessoas, então Ele vai me usar, né, com esse poder da cura, com esse dom de cura, e aí ele vai curar as pessoas, vai alcançar as pessoas e conceder a bênção da cura da enfermidade. Então parece ser um dom, né, sinal de valor especial ao evangelista para atrair o povo ao evangelho. Vocês já perceberam? Quando faz campanha de curas e milagres, vocês já viram como superlota a igreja? Né? Então é um dom que atrai. Essa semana eu ainda falava para os alunos na escola bíblica, né, que as campanhas é muito bom nas igrejas, porque o homem carnal ele não entende nada do espírito. Então ele tem que ser atraído à presença de Deus por meio de coisas que eles entendam. Então, quando se faz campanha para Deus abrir as portas financeiras, as portas de emprego, para poder Deus abençoar financeiramente, para Deus, campanha de curas e de milagres, concentração de milagres, esse tipo de coisa, atrai muita gente, porque eles entendem, é uma linguagem que eles entendem. Então, eles vêm para a presença de Deus, eles acabam recebendo a bênção da parte de Deus, acabam ouvindo a palavra de Deus e recebendo a maior cura, que é a cura da alma e do espírito, na presença do Senhor, né? E aí nós vamos ver que o dom de cura é muito bom na vida do evangelista, porque o evangelista ele trabalha na área de evangelismo e os sinais têm que seguir os evangelistas e todos aqueles que creem, né, como diz a palavra de Deus. E uma coisa que eu estava meditando hoje à tarde, é possível ter pessoas que tenham os dons espirituais e que não
faz parte dos dons, não tem os dons ministeriais, que não é pastor, que não é evangelista, que não é profeta, que não é pastor, que não é mestre, que não é apóstolo, né? É possível ter, mas o que não pode é ter um apóstolo, ter um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre que não tem esses dons. Se não tem, pelo amor de Deus, vai buscar, porque Deus tem para dar, né? Então, o que a pastora quis dizer com isso? Que é possível que pessoas tenham, a igreja, a membresia tenha os dons e não tenha um desses que eu citei para vocês, desses 5. Não tenha nenhum título desse. Mas todos que têm esse título, se não tem, busque, porque precisa no reino de Deus para o aperfeiçoamento, que foi o que eu antecipei falando aqui da carta aos Efésios. Então, é isso daí. Pode ter pessoas, membrasia, que tem os dons e que não tenham o título. Mas não podemos ter o título sem ter os dons, né? Porque título sem os dons, sem o aperfeiçoamento da parte de Deus. Por isso que eu digo, para a gente ter o título, é necessário ser aprovado lá em cima primeiro, para depois ser aprovado aqui embaixo. Não tem como pegar alguém que não foi aprovado lá em cima, que não recebeu da parte de Deus, para poder dar o quê? Vai dar o quê? Vai apresentar o quê no reino de Deus? Então é necessário buscar primeiro da parte de Deus, buscar no arsenal de Deus os armamentos que precisa para guerrear no reino de Deus, para poder proporcionar a bênção da parte de Deus por intermédio das nossas vidas. Né? E aí tem a operação de milagres, né? Que literalmente são as obras de poder. É a chave de poder, né? A chave desse dom é o poder de Deus agindo no momento que ele quer operar o milagre. Então, lá em Éfeso temos várias ilustrações da operação do dom. Nós temos em Atos dos Apóstolos também, capítulo 19, versículo 11 e 12. Em Atos 5, 12, 15. Tem várias operações de milagres no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento também. Né? Então, milagres não se explica, se vive. É o poder de Deus em ação no momento, executando o que ele quer executar e pronto, e acabou. Né? A profecia, geralmente falando, é a expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A profecia bíblica pode ser mediante revelação, né? Deus me dá uma palavra revelada, no qual o profeta proclama uma mensagem previamente recebida por meio também de sonho, por meio de visão, ou pela palavra de Deus. Eu como profeta, posso receber uma revelação para entregar vou usar aqui a baixinha, a Janete. Deus pode me dar uma palavra revelada para transmitir ao coração da Janete de acordo com a necessidade que ela está passando. Deus também pode, como profeta, me dar um sonho no meio da madrugada, de acordo com a necessidade da Janete, e no outro dia entregar, falar o que foi que Deus me mostrou em sonho, orar por ela e Deus operar o milagre, ou em visão também. A diferença de sonho para visão, pastora? O sonho, todo mundo sabe o que é. A visão é um estado de êxtase, né? Que mesmo acordado tem parcialmente, vamos dizer assim, parcialmente acordado, e quando a gente está em êxtase e quando a gente está acordado também. Quantas vezes eu estava aqui dentro de casa fazendo as coisas, me deu um amortecimento no meu corpo, uma vontade de dormir. Eu nem dormi, eu só encostei no sofá, sentei, e quando eu sentei, os meus membros simplesmente amorteceu. Deus abriu os céus assim, me levou a lugares, me mostrou o que estava acontecendo e mandou eu entrar em contato com a pessoa e falar, né? Então, a profecia, geralmente Deus usa por meio da palavra revelada, por meio de sonho, por meio de visão, né? Pode ser também estática, uma expressão de inspiração no momento. Deus me dá no momento e eu já ir transmitindo, né? Então, há muitos exemplos bíblicos de ambas as formas. A profecia estática é inspirada pode tomar a forma de exaltação e adoração a Cristo, de admoestação exortativa ou de conforto e encorajamento para os santos do Senhor, certo? Então a profecia se distingue, isso é o dom de profecia. A profecia se distingue da pregação comum, em que enquanto a última é geralmente o produto do estudo da revelação existente, a profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea, né? Não se tenciona suplantar a pregação ou o ensino, senão completá-los com o toque da inspiração,
né? Uma coisa é Deus me dar uma palavra revelada para entregar para alguém. E outra coisa é eu preparar um estudo, é eu preparar uma mensagem para poder transmitir, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, existe o dom de profecia, existe a profecia propriamente dita, que a profecia é o que? A palavra de Deus, é a Bíblia é a verdadeira profecia. Mas Deus pode se revelar de maneira sobrenatural por meio do seu Santo Espírito, nos trazendo palavra revelada ao nosso interior para a gente transmitir para alguém por meio de sonho, por meio de visão, né? Ou de forma estática ali. Eu estou pregando, ou às vezes eu nem estou pregando, estou ali, Deus me toma em profecia, me dá uma mensagem, eu vou até a Maria e lá automaticamente ele vai transmitindo a mensagem ao meu intelecto e eu automaticamente vou comunicando, proferindo a mensagem da parte de Deus de forma audível para que a pessoa seja edificada por meio daquilo que eu estou transmitindo. Glória a Deus. E aí depois vem, nós já vamos concluir rapidinho, discernimento de espíritos, que eu já falei para vocês que quem tem o dom de discernimento de espíritos, as pessoas não gostam muito de buscar esse dom porque ele não aparece, né? Não dá ibope para ninguém, não. A gente está ali quietinho no canto da gente e Deus, o Espírito Santo de Deus simplesmente fala, ó, não é eu ali não. Tô falando assim de forma simples para vocês entenderem, né? Então o Espírito Santo nos capacita por meio do discernimento de espírito a saber quando é Deus que está falando, quando é o homem que está falando e quando é Satanás que está falando, porque existem 3 tipos de vozes, né? Existe a voz de Deus numa mensagem, pode existir a voz do homem, o homem querendo falar por si próprio, e existe a voz do maligno também. O maligno pode, pastor, o diabo entra na igreja, meu filho. Claro que entra. Ele só precisa de uma vida que dê lugar e que conduza ele até os atos da igreja, né? Satanás entra na presença de Deus também? Entra. Vocês já viram lá, já leram lá em Jó? Que diz que os filhos de Deus entraram na presença de Deus e lá junto com os filhos de Deus entrou Satanás também? Pois é, Satanás também entra. Então, e Deus capacita a igreja com dom de discernimento para saber quando é que a voz de Deus está sendo pronunciada, quando é que a voz está vindo somente do homem e Deus está fora do negócio. Eu sempre falo, Deus não tem compromisso com a palavra de homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Portanto, não abramos a nossa boca, eu jamais. Eu peço sempre para Deus, Deus usa de misericórdia comigo, não deixe em nenhum momento eu confundir falar coisas de mim dizendo que é o Senhor que está falando. Porque a gente paga um preço. Deus não tem compromisso nenhum de cumprir com a palavra que ele não falou. E aí tem muitas pessoas que falam, Deus está mandando te falar isso, e Deus não está mandando falar coisa nenhuma. E quem tem o dom de discernimento de espíritos entende que não é Deus que está falando, sabe? E vai ter momento que Deus vai mandar. Quem tem o dom de discernimento, de repente levantar e falar, cala a boca, porque não é Deus que está falando, não. Você para de se colocar no lugar de Deus, querer falar no lugar de Deus. Né? Tem pessoas que têm ousadia para isso. Outros só oram e pedem misericórdia por quem está falando sem Deus está mandando. Né? E quando Satanás também, algum espírito maligno, querer se passar pela voz de Deus no meio do povo de Deus, quem tem o dom de discernimento vai levantar, vai chegar lá, vai orar e vai repreender e pronto, e acabou. E acaba toda a palhaçada de Satanás. Então esse dom de discernimento é muito bom, gente. É os olhos de Deus atuando dentro da igreja por meio da sua vida. Né? Eu sempre falo que os dons de elocução que eu citei ainda há pouco para vocês, que é sabedoria, conhecimento, profecia, né? É a boca de Deus, é a boca de Deus atuando na igreja por meio da sua boca. Os dons de cura, de milagres, enfim, que são os dons de poder, é as mãos de Deus operando no meio da igreja por meio da sua vida. Isso é muito chique. Esse privilégio é só a igreja que tem. É só quem tem relacionamento íntimo com Deus, né? E o dom de discernimento, é o olho de Deus. É o olho de Deus. A avó tá dando aula. Fecha a porta. Daqui a pouco a vovó fala com você, tá bom? Gente, meus netos chegaram aqui e quiseram entrar para me dar um beijo, ô Jesus. Daqui a pouco eu converso com eles. Já estou encerrando daqui a pouquinho. Então, quando a gente está dando aula em casa, gente, acontece tudo isso. E aí, o dom de discernimento é isso. É muito bom
Eu sempre falo, bom seria que toda a igreja tivesse a visão de Deus, deixasse Deus ver as coisas por meio dela dentro da igreja. Muitas coisas não ficariam oculto, muitas coisas não passaria desapercebido. Né? Então, se você não tem, busque, sabe, o Senhor me agraciou com esse dom, então eu sei quando, às vezes eu estou lá de olho fechado dentro da igreja, e se o profeta passar do meu lado, eu de olho fechado, e ele for entregar uma mensagem de Deus lá no fundo da igreja, eu de olho fechado, eu sei que Deus está indo ali, falar com alguém lá atrás de olho fechado. De olho aberto, melhor ainda, né? Porque é o dom de discernimento, é muito bom, isso é top, como diz meu pastor, isso é top demais, top das galáxias, né? E aí vem o dom de línguas, variedade de línguas, e tem a interpretação de línguas também. O apóstolo Paulo fala que é melhor que eu fale uma palavra no meu idioma que você entenda do que falar 1000 em outra língua que você não entenda. Porque eu falando em outras línguas, ninguém vai ser edificado porque ninguém entende o que eu estou falando. A menos que tenha quem interprete aquilo que eu estou falando. Porque existe o falar em línguas. Quando eu falo em línguas que não tem quem interprete, é só eu mesma que estou sendo edificada como igreja. Mas quando eu falo em línguas e o irmão Marcos Antônio interpreta, então toda a igreja está sendo edificada, porque eu estou falando numa língua que ninguém entende, mas o irmão Marcos ele está interpretando, né, mediante a inspiração do Espírito Santo, ele está interpretando e toda a igreja está sendo edificada com a mensagem que Deus está comunicando com o seu povo por meio do irmão Marcos interpretando aquilo que Deus está falando com o seu povo, né? E aí, eu gostaria de falar aqui, rapidinho concluindo, sobre o regulamento dos dons. As pessoas falam assim, pastora, muitas pessoas já chegou para mim e falou assim, pastora, mas precisa aquele reboliço todo dentro da igreja, né? Que as pessoas fazem, né? E aí tem um autor, tem um escritor, um teólogo, que ele diz que a faísca que fende as árvores queima casas e mata gente. É da mesma natureza da eletricidade gerada na usina que tão eficientemente ilumina as casas e aciona as fábricas, né? E a diferença está apenas em que a da usina é controlada, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo revelou os grandiosos recursos espirituais do poder disponível para a igreja. No capítulo 14, ele mostra como esse poder deve ser regulado, de modo que edifique, em lugar de destruir a igreja. A instrução era necessária, pois uma leitura desse capítulo demonstra que a desordem havia reinado em algumas reuniões. E é isso que acontece, gente. Então, o que esse estudioso, esse teólogo está dizendo? Que existe a energia que ela não é regulada e existe a energia que ela é controlada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você já parou para pensar se a energia chegasse na minha casa da forma que ela sai lá da usina? Arrebentava com tudo, matava tudo. Mas da usina até chegar aqui dentro da minha casa, ela é regulada, ela é controlada. E é assim que funcionam os dons do Espírito Santo. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não o espírito de Deus, veja bem. O espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Ele faz como ele quer. Porém, eu como profeta, eu consigo regular, controlar a reação mediante o mover do Espírito Santo. E aí esse teólogo, ele diz o seguinte, que quando a gente critica um novo convertido que está ainda aprendendo a lidar com o regulamento dos dons, como controlar as suas reações mediante o poder de Deus, é como se a gente criticasse uma criança que está aprendendo a dar os primeiros passos, que ela ainda não tem controle sobre as perninhas dela, sobre o corpinho dela, e que ela cai e levanta, que ela cai e levanta, sabe? Porque ela não tem controle ainda. Então, novo convertido que tem os dons, e às vezes até pessoas já mais veteranas no reino de Deus, ela recebe os dons e quem recebe, quem está sendo usado por Deus, recebe um poder muito grande, né?
O Espírito Santo de Deus move dentro de nós, nos impulsiona de forma sobrenatural para atuar diante da igreja. E aí, ela vai aprender ainda a lidar com esse poder. Então, é como se esse poder viesse na forma da eletricidade que sai lá da usina, vem de uma forma potente, mas eu, como profeta, né, o meu espírito em contato com o Espírito de Deus, eu consigo controlar a minha reação enquanto pessoa, né? Com o tempo, não é da noite para o dia, né? Porque, gente, quando a gente recebe o poder de Deus, a gente quer extravasar mesmo, a gente quer sentir da forma mais intensa, né? Mas depois a gente entende que a gente consegue controlar, que eu consigo, por exemplo, eu, Luciete, agora, com 28 anos que estou na presença de Deus, eu consigo receber uma mensagem da parte de Deus, sentir o poder do Espírito Santo, me controlar no sentido de reação, de reagir mediante o poder de Deus, e guardar, transformar aquela mensagem que eu recebi. Eu poderia dar lugar ali, receber o poder de Deus e ir lá falando em mistério, porque eu fui tomada pela presença do Espírito Santo de Deus, e ir lá entregar a mensagem. Mas eu também posso receber, agora que eu já sei como lidar com isso, com o poder de Deus, e aí eu posso receber, eu posso transformar essa profecia numa mensagem tranquila e recebo toda a mensagem, e depois eu me dirijo à pessoa no final do culto e falo, olha, é o seguinte, irmão Marcos, Deus, enquanto eu estava ali orando, estava adorando a Deus, Deus falou isso comigo, e eu entrego para o irmão Marcos no final do culto. Então, isso com o tempo a gente aprende a controlar. É os regulamentos dos dons do Espírito Santo. Né? Então, a gente como profeta consegue isso. Estou falando com conhecimento de causa. Antigamente eu extravasava mesmo, sabe? E, e às vezes, e dependendo, vai ter momento que Deus vai usar a gente com autoridade mesmo, e a gente vai marchar, e a gente vai entregar, e a gente vai falar com autoridade, e o poder que o Espírito Santo dispensa dentro da gente para entregar uma mensagem calma e tranquila é uma coisa. E o poder que ele dispensa para a gente falar com autoridade mediante o povo dele é outra dose de poder. Então, vai ter momento que Deus vai dispensar o poder de uma forma mais tranquila e vai ter momento que ele vai precisar usar a gente de uma forma que a igreja entenda que ele está falando ali. Porque às vezes a igreja, ela só entende que é Deus que está falando se a gente saltar, plantar a bananeira, dar uns rodopios e ir lá na frente e voltar no fundo. Então, às vezes, é preciso Deus reagir, fazer com que nós reajamos dessa forma para a igreja entender que Deus está falando. Mas tem pessoas que não precisam disso. Que Deus fala manso e suave e testifica dentro dele e ele entende. Ele tem o dom de discernimento e ele entende que é Deus que está falando ali, porque ele está sentindo. O Espírito que está usando o profeta lá está testificando dentro dele, dizendo, sou eu mesmo que estou falando contigo. Né? E aí não precisa rodopiar tanto, saltar e nem plantar bananeira. Mas quando for necessário, quando Deus perceber que tem gente incrédula ali que só percebe que ele está falando, se ele falar forte daquele jeito, Deus também vai te usar de forma forte também. Né? Então, é isso daí. E aí vocês, eu vou dar um exemplo para vocês para encerrar aqui, que os dons espirituais é comparado, o poder de Deus é comparado à eletricidade que sai lá da usina, porque sai lá da usina assim, a todo vapor, arrebentando tudo. Mas daí vocês veem que tem geradores para controlar, né? Tem o gerador, tem o transformador e tem o relógio da casa da gente, não tem? Olha quantas coisas para poder controlar. Esse poder da energia vindo lá da usina hidrelétrica. E aí, o certo é que até chegar na casa, né? Até chegar na casa, já distribui de formas diferenciadas. E aí onde entra os 9 dons. O mesmo Espírito que age com poder, que você fala, meu Deus, é o mesmo Espírito que vem e fala manso e suave também. Né?
Você vê que a eletricidade vem a todo vapor lá, sai lá da hidrelétrica de uma forma potente e vem sendo regulada, controlada. E quando chega dentro da casa aqui, dentro da casa da gente, literalmente falando, da casa mesmo, é, ela se manifesta em forma de um ventilador para poder refrescar o ambiente. Ela funciona em forma num forno que aquece e queima tudo, se a gente deixar lá queimando, né? Ela funciona na forma da lâmpada para poder iluminar o lugar. Então, existem várias formas dessa energia ser distribuída. Eu estou falando assim para poder, dando exemplos para vocês conseguirem entender como funciona o poder de Deus. Então, o poder de Deus vem a todo vapor, vem com tudo, né? Mas a Bíblia diz que o profeta, vamos dizer assim, que é o gerador é Deus, mas o transformador, glória a Deus, o transformador vai transformar esse poder em vários tipos de manifestações, conforme o Espírito Santo quer agir. Então, se for para falar com autoridade, falar de forma forte, ele vai falar. Se for para falar de forma mansa e suave, ele vai falar. Se for para consolar, ele vai consolar. Existem várias formas. A Bíblia fala que a graça de Deus é multiforme. Existem várias maneiras da graça de Deus ser dispensada em nossas vidas por intermédio do poder dele de várias maneiras de se manifestar, sabe? De chegar até o nosso conhecimento, né? Então, é isso daí. Ai, pastor, eu ainda não consigo controlar, eu fico envergonhada depois. Não, o poder de Deus não é para envergonhar ninguém. O poder de Deus é para poder edificar o corpo de Cristo, é para trazer uma mensagem, é para trazer cura, é para trazer paz, é para trazer encorajamento, enfim. Então, não se envergonhe, não. Essa questão de controlar com o tempo, o próprio Espírito Santo vai ajudar você, tá? Você vai perceber que tem coisas que vêm com tudo, mas que você pode conter e entregar de forma tranquila, dependendo da pessoa, porque para quem Deus vai direcionar, ele antecipa para o profeta, para quem está sendo usado, a quem é que ele vai levar. Ó, tá vendo aquela pessoa que está lá no fundo? Eu quero que você fale isso para ela. Então, você sabe que você pode ir até ela e pronunciar mediante a igreja. Mas também, se você quiser depois receber a mensagem de Deus e depois, em particular, falar com ela, também pode, né? Mas a profecia em si, a Bíblia diz que é bom que a gente se levante como profeta na casa do Senhor e que se tiver outras pessoas que recebeu a mensagem da parte de Deus para profetizar também, que se cale e que espere aquele falar e depois que aquele falar, os outros também podem se levantar e falar, né? Porque as coisas de Deus é tudo com ordem, com decência, sabe? Não precisa de bagunça, né? Então é isso, meus amados. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né, assistindo, separando um tempo da vida de vocês. Isso é uma bênção. Deus se alegra com isso, de vocês tirar um tempo, reservar um tempo para aprender a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vocês irão ensinar tudo que vocês aprenderam, vocês vão ensinar para outras vidas também. Eu estou tendo acesso só a vocês, mas vocês terão acesso a pessoas que eu não tenho acesso, tá? Então, vocês já aproveita essa live, compartilha com os amigos de vocês, com os familiares, sabe? Com pessoas que já estão na igreja e que precisam aprender sobre os dons espirituais. Compartilha com eles, né? Eu sempre falo para... Quando eu fui estudar teologia, quando eu ia para a escola bíblica, comecei nas escolas bíblicas, depois fui para teologia, fiz o bacharel, fiz com a intenção de compartilhar com quem não tinha, de alimentar os famintos. É por isso que eu me dispus nesse projeto de estar dando aula todos os sábados às 20 horas para poder ajudar quem não pode, gente. Quem não pode estar na escola bíblica, quem não pode pagar um seminário, né? Às vezes eu abordo o tema aqui a nível de ensino médio, né? Então, que bom seria que muitas pessoas tivessem acesso a esses estudos, sabe? Pessoas que não têm condições, porque o meu foco na presença de Deus com esses estudos é isso, é alcançar quem não tem condições de ir na escola bíblica, quem quer aprender a respeito de Deus, que não conhece Ele ainda,
sabe? Dar a oportunidade de aprender sobre vários temas. Inclusive, se vocês tiver dúvida, ai pastor, eu queria aprender sobre isso, que eu ainda tenho muita dúvida na palavra de Deus a respeito disso. Deixa aí uma mensagem e aí eu vou estar depois dando uma olhada e eu vou ver quais são as dúvidas de vocês e eu preparo um estudo para vocês dentro daquele tema que vocês têm dúvida, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração aqui de encerramento, de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nessa noite. E que vocês tenham uma semana bem abençoada, um final de semana juntamente com a família de vocês em perfeita união e comunhão, harmonia e paz, tá? E vamos agradecer a Deus e vocês que podem, compartilhem com aqueles que precisam, tá bom? É uma forma de vocês estar fazendo a obra de Deus também. Eu sempre falo, não tem desculpa hoje em dia para as pessoas falar, eu não sei falar de Cristo, não tem como evangelizar. Tem como, pastor, eu vou fazer a obra de Deus. Não tem. Ah, tem. Se você que mexe com o celular, com a internet, tem várias maneiras de você fazer a obra de Deus. Se você não sabe pregar, você sabe compartilhar aquilo que você achou interessante, que outras pessoas precisam ser alcançadas também. Tá bom? Então vamos orar. A paz seja esse, que Deus te abençoe, meu amor. A irmã Thelma também, que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo o nosso Deus. Pai querido e amado, eu quero render-te graça, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos concedeu aqui na tua presença, de estar aprendendo um pouquinho mais, Senhor. E eu aprendo também, preparando os estudos, pesquisando, Senhor, para poder transmitir a palavra para o teu povo. Muito obrigada pela tua presença, seja com cada um de nós, dê um final de semana abençoado para cada um, uma noite de sono reparador para cada um, Pai. Que o Senhor venha alcançá-los dentro das necessidades de cada um, Pai. Meu Deus querido e amado, seja conosco e que nós venhamos, Senhor, sempre ter um espírito voluntário, um coração aberto, uma mente aberta para crescer na presença de Deus. Pai querido e amado, eu quero abençoar, Senhor, cada vida que está me assistindo nessa noite, aqueles que assistiram e aqueles que ainda irão assistir. Que o Senhor alcance não somente essa vida, as vidas que virão, mas toda a família, toda a descendência deles, que sejam abençoadas para a glória e louvor do santo nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de cada um. Amém?